Preste atenção hoje, o que o Senhor colocou no meu coração de falar um pouco sobre tradições natalinas. Eu gostaria que você entendesse algo fundamental. Nós temos, por exemplo, o pinheirinho, o presépio, as luzes piscando. Nós temos o próprio Papai Noel que vem. E toda essa magia do Natal faz com que a gente comece a perceber, parece um clima diferente no ar, né? Sabe que nós conseguimos entender melhor as coisas por causa dos órgãos de sentido. E quais são os nossos órgãos de sentido? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Os 5 órgãos de sentidos. Sem eles, você não vai conseguir compreender bem as coisas. Tente imaginar o que significa você não ter a visão, por exemplo. Pessoas que têm problema com o paladar, que não conseguem sentir o gosto. Pessoas que têm uma deficiência, às vezes física. Então, nós percebemos o mundo por causa dos órgãos de sentido. Agora, por favor, eu espero que você entenda o que eu vou dizer. A fé, ela passa também pelos órgãos de sentido. A nossa fé, ela passa por todos os órgãos de sentido. Se nós não usarmos os órgãos de sentido, nós não vamos conseguir perceber bem aquilo que é espiritual. Ora, a gente não pode ver o Espírito Santo, não é verdade? Você não está vendo o Espírito Santo. Você sente que Ele está aqui, sim ou não? Você sabe que Jesus está vivo, ressuscitado, eu sei disso. Mas a gente não pode ver. É apenas um sentimento muito forte em nós. Agora, quando você entra aqui no templo, você olha tantas coisas bonitas, né? Que ajuda você a rezar. Quando o padre vem com a Eucaristia, e você pode colocar a Eucaristia na palma da mão, comungar. Olha os órgãos de sentido aí. A palavra de Deus que vai chegando, a música que você ouviu, o instrumental. A palavra de Deus, ela vai entrando na tua alma, na tua vida, mas ao mesmo tempo você está usando dos órgãos de sentido para que isso seja uma realidade na tua vida. E eu preciso que você entenda, filho e filha, que esse tempo de Natal é um dos tempos mais importantes do ponto de vista litúrgico. É o tempo do Natal e da Páscoa. Porque nós celebramos o nascimento do Salvador do mundo. O mundo foi dividido no meio com a vinda de Jesus Cristo. Então esse nascimento não é qualquer nascimento, é o nascimento do nosso Salvador. É por isso que o mundo para celebrar. Até mesmo aqueles que não são cristãos sentem que há um clima diferente. Eu estava lendo que tem países que o cristianismo são a minoria, mas você vê símbolos de Natal por tudo quanto é lugar. Por quê? Porque isso contagiou o mundo. A fé, ela passa pelos órgãos de sentido. E eu gostaria de falar de algumas tradições importantes aqui, porque você vai perceber o porquê é que você deve sim manter as tradições natalinas. Eu vou dizer uma coisa para você, filho, filha. Do ponto de vista, por exemplo, da visão, se você não tiver dentro da tua casa um símbolo de Natal, pode ter certeza, é como se você dissesse para a tua família: não é tão importante esse tempo que estamos vivendo. Olha, se você não cuidar, escute o que o padre está dizendo, se você não cuidar, dia 25 de dezembro, vai simbolizar sua festa lá, cerveja e churrasco. Porque se não tiver um símbolo lá, sobretudo cristão, que dê a entender que tem algo diferente, tem gente que nem para te ouvir mais. Tem gente que não vem aqui na igreja, que eu sei. Sangue do teu sangue, pessoas totalmente afastadas. Mas você pode fazer com que a fé passe pelos órgãos de sentido. De repente o filho acorda um dia de manhã, como sempre. Ué, o que é isso daqui? Nossa, bonitinho. Nossa, a mãe tá caprichosa, hein? De repente ele passa de novo, aquela luz batendo naquele pinheirinho, a palavra de Deus, tem uma manjedoura lá. Ué, mas
que eu saiba, manjedoura tem que ter Jesus, por que não tem aqui? De repente ele já vai te perguntar: oh, mãe, não tem que ter Jesus aqui? Não, filho, nós estamos celebrando um tempo na igreja de advento, que significa espera. Jesus está para chegar, por isso nós colocamos a Bíblia, a palavra. Ah, sei. E Deus já vai entrando na alma, porque a fé está passando pelos órgãos de sentido. Primeiro ele viu, e agora a mãe já está falando, ele está ouvindo também. Se você não armou aquele pinheirinho ainda, se você, talvez esse ano, pessoal, vai me dar trabalho, eu acho que o presépio não. Olha, eu estava pesquisando, por exemplo, a árvore de Natal. Você sabia que a árvore de Natal, já no século XVI na Alemanha, os cristãos começaram a pegar pinheiros verdadeiros, pinheirinhos pequenos, e colocavam alguns frutos lá. Tem um bispo da igreja chamado São Bonifácio. Ele, aproveitando dessa tradição cristã que se fazia no Natal, ele começou a dizer que o triângulo do pinheiro simboliza a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E começaram a fabricar então pinheirinhos artificiais. Século XIX, chega então a luz, né? E aí começa a inventar as luzinhas para piscar, e virou o símbolo natalino. Então a gente vê nos grandes shoppings aqueles pinheiros gigantes. A gente sabe que tem muitos lugares aí que se usa o pinheirinho de Natal, nem se sabe o símbolo, mas ele nasce com o sentido cristão. Nasce com o sentido cristão. E olha, em 1223, vá vendo que é a tradição, hein? O presépio surgiu por causa de uma pregação de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, inteligente, tomado do Espírito Santo, sabendo que a fé passa pelos órgãos de sentido, ele quer tornar a pregação dele mais visível. A comunicação visual sempre foi muito forte. Basta você ver que o filho, a filha, fica na frente do videogame lá, ou assistindo aquele filme, porque é toda aquelas cenas bonitas, aquelas coisas, prende a atenção. E ali ele começa então a fazer o presépio para explicar como foi o nascimento do Senhor. E as pessoas começam a ter em casa. Nunca mais isso foi parado, muito pelo contrário, isso começou a tomar conta do mundo. Agora, eu vou dizer para você, filho e filha, Satanás não dá ponto sem nó. Ele coloca no coração de muitas pessoas, às vezes, uma certa preguiça espiritual. Isso já é coisa dos antepassados, né? Quem aí se lembra, a época que era criança, que ia se buscar aquelas barbas de árvore e fazia aquele presépio gigante lá no sítio, né? Gente, quando eu vejo aquele capricho do povo, deixa eu dizer uma coisa para você, que se você montar um presépio na tua casa, um pinheirinho, coisa que talvez você até parou de fazer, você vai evangelizar muitas pessoas por causa da comunicação visual. Através da visão desse órgão de sentido, muitas pessoas vão ficar admiradas e vão sentir a presença de Deus ali. Por isso que essas tradições natalinas, diz a igreja, ela deve ser mantida. A nossa igreja, ela sobrevive da palavra de Deus, sim, mas também da sagrada tradição. Por que sagrada tradição? Porque a fé deve ir passando de pai para filho, não pode morrer nunca. O paladar, padre, mas a fé passa também pelo paladar? É claro que passa. O padre mesmo, quando está celebrando a Eucaristia, eu celebro aquilo que Jesus mandou fazer. O pão é de comer, o vinho é de tomar. Tem gosto de pão, gosto de vinho. A fé passa por aqui também. E olha, você sabia que uma das tradições antiquíssimas são, por exemplo, panetone, bolacha de Natal? Sobretudo a bolacha de Natal, eu estava pesquisando, nasceu nos conventos. Começaram as irmãs, os irmãos a fazerem bolachinhas com o símbolo do pinheirinho, com a imagem de Jesus. E as pessoas começaram a adquirir, faziam em casa, guardavam em lata para durar mais tempo. De repente foi comercializado.
Isso nos arremete a um tempo diferente. Padre, mas isso evangeliza? Você sabia que nós temos uma memória? Essa memória, ela passa pelos órgãos de sentido. Por exemplo, você já comeu alguma coisa que você relembrou alguma coisa da infância? Ou talvez você sentiu um cheiro. A casa da avó, por exemplo, tem um cheirinho específico da casa da avó, que talvez até hoje, se você entrar num ambiente, por exemplo, a minha avó, o cheirinho da casa dela era de erva de chimarrão. Entrava naquela despensa, aquele cheirinho, era cheiro de pão misturado com erva de chimarrão. Eu não sei dizer o que era, mas quando eu entro numa casa de uma pessoa que tem chão assim de soalho, aquele chão bem encerado, que eu entro naquela parte ali da despensa e sinto o mesmo cheiro da casa da minha avó, chega até a dar um nó aqui, porque a fé, ela passa pelos órgãos de sentido e nos leva a uma lembrança. Então, quando o padre fala das tradições, mas também aquilo que passa pelos outros órgãos de sentido. Você até podia dizer, padre, mas como que a fé passa, assim, por exemplo, cheirinho de fé? Será que existe cheirinho de fé? O olfato? Basta a gente ver que quando o padre entra na missa, incensando, esse cheiro do incenso, ele tem um cheiro de santidade, sim ou não? O incenso nos arremete à santidade. Por quê? Porque ele é usado nas celebrações litúrgicas, nas missas. Então, se um dia você sentir esse cheiro, e só vai sentir dentro das igrejas, em templos sagrados, você logo vai ver que aquilo vai te arremeter ao sagrado. Então a fé também passa pelo olfato. Por exemplo, o tato. A Bíblia diz que a bênção dos pais, ela permanece até o último dos dias na vida do filho. Eclesiástico 3,18. Quando você impõe as mãos sobre uma pessoa, você está usando do tato. Quando o filho arruma a mão para pedir bênção para a mãe e para o pai, e você impõe as mãos, você está usando do tato. A fé passa por aí também. Tem muitas pessoas que querem o toque, mais do que uma oração, elas querem o toque. É por isso que a fé passa por aí também. E olha, gente, eu vou encerrando aqui, falando, por exemplo, sobre a audição, aquilo que nós ouvimos. Eu valorizo tanto a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige a vida de qualquer um, nos faz mudar de ideia. E a palavra de Deus diz assim: como crerão naqueles de quem nem ouviram falar? E como ouvirão falar se não tiver quem pregue? Logo a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando um católico, uma católica fervorosa, nesse tempo de Natal, pega aquele livrinho das novenas e reúne os vizinhos e dá a ideia: vamos fazer uma novena de Natal? O Natal daquelas pessoas passa a ser totalmente diferente. A nossa vida, ela é diferente quando a gente celebra o Natal, já vivendo esse tempo de advento, nos preparando em família. E olha, eu fiquei até impressionado de saber que as novenas de Natal, elas surgiram com os padres redentoristas. Há mais de 50 anos, os padres redentoristas, eles que começaram com essa tradição das novenas de Natal, e no Brasil é muito forte isso ainda. Muitas pessoas não entendem que nós não podemos deixar morrer essa tradição. E aí tem gente que diz: ai, que saudade daquela época que fazia novena. Mas não é você que está participando da igreja que deveria fazer? Não é você que deveria forçar para essa tradição não morrer? Então hoje a mensagem que o Senhor colocou no meu coração: não deixe morrer as tradições natalinas. Essas tradições natalinas, elas são essenciais. Aquilo que você viveu lá no passado, filho, olha aqui para mim. Aquilo que você viveu lá no passado, vá devagarzinho plantando na tua casa. Hoje, quando você for para casa, quando você pôr a cabeça no travesseiro, não se preocupe, que o Espírito Santo vai te dizer o que é que você pode começar a fazer voltar na tua casa. Quando você era criança, vocês se reuniam em família no Natal? E como que você permite agora que, como é cada filho, cada um vai para um lugar no Natal? Um vai para a praia, o outro sai com os amigos, e você fica em casa, às vezes sozinho, casal.
Não, aos pouquinhos você pode começar a reunir a família. Tem 2 datas que eu aprendi que a família deve passar reunida, que é o Natal e a Páscoa. São datas sagradas. Que lindo vai ser você no dia do Natal conseguir reunir, se não todos, pelo menos a maioria da tua família, e antes da refeição dizer para eles: pessoal, só um pouquinho, ei fulano, larga a cerveja um pouquinho e vem aqui, deixa esse churrasco aí, o que foi? Vem aqui um pouquinho, antes da gente comer, deixa eu falar algo para vocês. Vocês perceberam que tem um pierinho ali montado, um presépio que eu fiz? Alguns viram, tem umas luzinhas ali, porque hoje nós estamos celebrando o Natal, é o nascimento de Jesus. Eu queria pedir para vocês fazerem uma oração bem rapidinha, depois vocês voltam a tomar a cerveja de vocês, comer carne, mas gostaria de pedir uma oração aqui em casa, para que esse Natal seja diferente e Jesus possa abençoar a vida de vocês. Faça uma oração. Olha, se Deus não abrir as comportas do céu para te abençoar, olha, pode dar tapa nessa cara aqui, porque vai ter muita bênção para você nesse ano de 2023, se você for usado e ousado, hein filho, porque às vezes tem que ser ousado, porque fazer largar a cerveja para vir rezar, tem gente que vai te chamar até de piato, mas faça, porque não sou eu que estou pedindo, é Jesus através do Padre dizendo: não deixe morrer as tradições natalinas.